Oi, eu sou Sandra Takahashi, organizadora do Conaculp junto com Marcelo Rocha. Agora você vai assistir a palestra do Sr. Seiichi Arata. Ele é naturoterapeuta e terapeuta holístico. Tem 68 anos, é brasileiro, casado, engenheiro civil aposentado. Seu método de trabalho, o método Arata, é uma conjunção de diversas técnicas como Shiatsu, Seitai, Doin, auriculoterapia e outras como toque quântico e polaridade. Sua técnica predominante é a terapia energética instantânea, com resultados rápidos e perceptíveis de 3 a 5 minutos, com base em princípios energéticos da sabedoria milenar. Os tratamentos são considerados biofísicos e não bioquímicos, buscando-se sempre a homeostase, visto que tudo é energia. Terapia energética instantânea serve para resolver a maioria das queixas corriqueiras. O tema dessa palestra é: vale a pena praticar a terapia energética instantânea? Então, boa palestra para você! Saudações a todos! Sou Seiichi Arata. Apresento a técnica terapia energética instantânea. Nesta apresentação, trataremos o ser humano como um corpo essencialmente energético, constituído por diversas camadas que se interagem umas sobre as outras, modificando. Diversas ilustrações serão utilizadas na apresentação para facilitar o entendimento da energia. Então, vejamos. O que é energia? A energia humana manifesta-se de diferentes formas e está relacionada com a capacidade do indivíduo na realização de sua vontade. O conceito é muito abstrato, mas consideremos em nosso contexto energia do ser humano como o ente responsável pela capacidade do indivíduo em realizar as suas aptidões, dons ou talentos, sejam relacionados ao corpo físico, energético, emocional, mental ou espiritual. Capacidade humana. Toda criatura, ao longo do seu crescimento, até certa idade, desenvolve força, habilidade, produtividade, resistência, desempenho ou imunidade, que ajudam e facilitam suas ações e sobrevivência em busca da felicidade, mas que diminuem com o envelhecimento. Desequilíbrio energético é o estado em que se encontra o indivíduo em que demonstra ou sente diminuição parcial ou total de sua capacidade antes da idade que assim justifique. Que energia é essa que promove a fecundação, impulsionando os espermatozoides no sentido de encontrar o óvulo? Esta figura ilustra as diversas camadas de energia do corpo humano, assim como os portais, seus chakras, que são os 7 chakras mais importantes, e também milhares de mini chakras, que seriam os pontos de acupuntura. Esta figura também quer ilustrar diversas camadas com as quais interagimos no meio em que estamos inseridos. Outra figura mostrando que
As nossas energias internas se interagem com as energias fora do corpo, modificando, assim como no sentido inverso. Estas figuras, bastante conhecidas, também demonstram camadas energéticas do corpo humano. É uma ilustração do ser humano como um corpo energético constituído por diversas camadas, tal qual uma cebola. Cada uma das camadas interage com as suas adjacentes camadas, assim como pode receber energia telúrica do solo através dos pés e também comunicando com o cosmos através da energia cósmica e tendo todas as suas camadas aí apresentadas. São diversas formas de que recebermos energias no meio em que convivemos e que nos afetam. Esta figura também quer ilustrar a comunicação do indivíduo com o meio em que ele está inserido, recebendo influências e também influenciando o meio. Esta figura destaca os 7 chakras básico, umbilical, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. Esta outra figura também procura ilustrar o ser como energia. Portanto, o corpo é muito mais do que aquilo que uma câmera fotográfica pode registrar. Existem outros aspectos importantes do corpo e que serão importantes em se prestar atenção no tratamento que será apresentado. O corpo físico seria o corpo interior, o miolo, a energia mais condensada, tendo ao seu redor todas as outras camadas. Existem literaturas interessantes que falam sobre o assunto do ser humano como um corpo de energia. É importante verificar as influências que o ser humano recebe do meio ambiente e, com isso, tem os seus sintomas apresentados em forma do corpo. Esse diagrama é de Richard Gerber. É muito interessante, que aborda o ser como energia. É um dos livros que mais embasam o trabalho da terapia energética instantânea. Aqui é uma ilustração dos chakras, mostrando os portais por onde recebemos, em maior ou menor quantidade, as energias do nosso meio. Estes chakras precisam estar bem equilibrados para que não haja nem excesso e nem falta das energias que propiciam uma boa qualidade de vida no ser humano. Estas energias das quais falamos, hoje existem muitos instrumentos bastante precisos e de fácil utilização, como o contador Geiger, que mede a emissão radioativa de certas rochas que também nos modificam. Existem os campos magnéticos de toda a natureza e que estão sempre presentes em nossa vida. Esses campos também, quando excessivos, causam perturbações. E assim, existem diversos aparelhos modernos, acessíveis, não tão caros, de fácil de operar e que podem ser medidos. Estes aparelhos medem os campos elétricos, campos magnéticos, campos eletromagnéticos, todos eles que, quando em excesso e de sobrecargas acima dos índices recomendados pelos organismos internacionais, podem causar certos desequilíbrios em nosso corpo, chamando de perturbações, incômodos, cansaço, dor ou qualquer outro tipo de funcionamento que às vezes é difícil de perceber, como as alterações hormonais, enzimáticas e tudo mais. Só que isso resulta na nossa qualidade de vida. Já ouvimos falar em água magnetizada, água magnética, e qual é a proposição quanto à sua necessidade ajustada ao nosso organismo. Também os alimentos transgênicos são pontos de preocupação que devem ser ponderados, pesquisados, estudados. Vários problemas têm sido atribuídos aos prováveis alimentos transgênicos. Este é um equipamento chamado aurameter. Serve para medir a aura humana. A aura também pode apresentar a boa ou má qualidade da saúde.
Fala-se que é importante tomar água, mas quando a água está em forma de uma molécula grande chamada cluster, estas moléculas não são capazes de hidratar a célula devido ao seu tamanho. Existem gráficos de radiestesia, que são os gráficos de Hartmann, redes de Curry, que nos seus cruzamentos, assim como veios de água e falhas geológicas, constituem pontos extremamente prejudiciais ao ser humano. Tais radiações, no sentido vertical, são capazes de atravessar inclusive lajes, atingindo todos que estão naquela perpendicular, causando problemas de grande preocupação. Para isso existem equipamentos de radiestesias como Dual Rod, que consegue localizar esses pontos nocivos de cruzamento, evitando, tirando a cama daquela posição, cadeira ou qualquer outra situação que pode ser adequada. Forquilhas eram utilizadas para se encontrar o local mais propício para escavação de poços de água. São equipamentos muito conhecidos há muito tempo. A força estática, ou eletrostática, que faz com que o cabelo se apresente dessa forma, é uma demonstração da energia, embora invisível, não perceptível pelo tato, mas que causam efeitos físicos até engraçados. Aí vem a pergunta: será que além desses aspectos visuais pode causar algum distúrbio em nosso corpo? Isso também tem que ser verificado. Então a terapia energética instantânea vem aqui chamar a atenção de vários aspectos da energia que pode estar influenciando a nossa qualidade de vida. E quando saímos em busca de algum tratamento, temos que também levar em conta o que está nos perturbando no nosso dia a dia. Este é um aparelho de radiestesia que também serve para medir intensidade de energias do nosso ambiente. Muita gente não sabe que existem alimentos irradiados. Para sua conservação, são recursos utilizados para a conservação desses alimentos quanto à durabilidade. Vejam aí cebola irradiada, cebola não irradiada e suas diferenças. Existem leis que controlam a intensidade dessas radiações para que, acima de certos níveis, não possam vir a causar problemas na saúde. Está aí um mamão irradiado, outro não. De hoje em diante vocês vão prestar mais atenção nos supermercados e poderão perceber esse tipo de recurso utilizado. Aí outra foto mostrando os alimentos radiados e não radiados e a demonstração quanto ao seu processo de envelhecimento, de putrefação. Já ouvimos falar em marés, que é a influência da atração da Lua sobre a água do mar. Mas, o que será que acontece com a maré em relação a outros aspectos, além de modificar o nível de água do mar? Será que é só o mar? Os grandes lagos também têm influência nos seus níveis, embora pequenos, porque comparado ao mar é muito menor o volume de água. Mas a atração magnética da Lua sobre a Terra cria influência sobre os vegetais também, e assim mudando os seus comportamentos. Além das influências da maré, também que é da Lua sobre as plantas, também se fala com relação às datas melhores para o corte de cabelo. E também muita gente já tem ouvido falar que os dias para a pesca também estão atrelados às fases da Lua. Então um pescador experiente não vai pescar no momento desfavorável. E somos mais água do que qualquer outra coisa. Aqui uma imagem da célula, mostrando, embora a célula seja muito pequena, que hoje os poderosos microscópios permitem a sua visualização, inclusive fotos extraordinárias que são tiradas
o que antigamente não era possível, as células não são tão pequenas assim. Do ponto de vista físico, na física quântica, a célula é muito grande. Ela é constituída por elementos que estão na tabela periódica. Não há um só material que não tenha os seus elementos apresentados na tabela periódica, cujos elementos se diferenciam em número atômico, massa atômico e quantidade de prótons, nêutrons, elétrons, pois trata-se de átomos. Na física atômica é o que se estuda. O que diferencia um elemento do outro são as suas características quanto às micropartículas, embora existam outras menores, como pósitrons, mesons, quarks, pions, quarks, fótons, que praticamente chega à matéria zero, ou seja, somente existe energia. O que se pensa que matéria, no fundo, é constituído de energia. Aqui estava a comparação entre o hidrogênio e o urânio, daí a sua diferença entre o elemento mais simples, que é o hidrogênio, e o urânio, que é um dos mais pesados, mais densos. Quando se fala em camada, há que se pensar também que outros corpos também se apresentam em camada, tal qual o nosso planeta Terra. Existem camadas interiores à superfície que estão aí apresentadas. A Terra tem também camadas acima da superfície, além da atmosfera, troposfera, estratosfera, mesosfera e ionosfera. Então, cada uma dessas camadas exerce influência sobre as outras adjacentes. Também que a Terra tem polos. Existem polos, tal qual a bússola demonstra e foi de grande utilidade a sua descoberta. Então, comparado com um átomo, existe uma certa semelhança. O Sol ao centro e os planetas girando em órbitas ao seu redor, com um monte de outros pontos luminosos, que muitas vezes pensamos ser estrelas, mas nem sempre são estrelas. Dado a distância, parecem pontos pequenos, mas podem ser galáxias, sendo que nós estamos na galáxia, na Via Láctea, que é uma das menores galáxias. E portanto, existem outras galáxias tão grandes que, comparada à nossa, ela vira um ponto. Aqui fica uma ilustração de não sabemos se são estrelas ou se são galáxias. Tudo isso para termos a consciência do meio energético em que estamos inseridos e que recebemos influência. Este é um gráfico de curiosidade que mostra as diversas frequências cerebrais, dependendo do momento que estamos lúcidos, em vigília ou até no sono profundo. Também demonstraremos outras frequências que também são energias, de sons, ultrassons, infrassons e a faixa em que o ser humano tem a capacidade tida como audível, que diferencia muito em relação aos animais. Então nós percebemos apenas uma pequena faixa, assim como a luz visível, uma faixa menor ainda que é visível aos olhos humanos. Assim tem todas as energias traduzidas em frequências, assim como radiações, que todos conhecemos, e conforme as suas faixas têm suas utilidades, seus nomes e de maior ou menor conhecimento de nossa parte. O raio-x é o que mais conhecemos. Temos aí o celular, micro-ondas, tal, cada um funcionando numa faixa. Estamos recebendo todas essas ondas dependendo onde estamos, próximo de equipamentos, aparelhos, etc. Por isso que o dentista, quando nos tira o raio-x, coloca uma proteção com uma manta de chumbo para proteger nossos órgãos por ocasião da radiografia. Então, o pensamento, a saúde, a mente, também são frequências, são ondas, são tidos como energias. Todas essas figuras têm como objetivo facilitar a compreensão do ser humano como um corpo energético, e assim, as suas influências, tal qual recebe, pode resultar em sua maior ou menor qualidade de vida. A ciência chamada Feng Shui também
estuda as influências emocionais que o ser humano capta através de diversas formas. A teoria dos 5 elementos também é importante verificar a influência de cada elemento sobre o outro e quais as necessidades que se tem em certos momentos para promovermos a melhoria do nosso corpo. Estes 5 elementos também estão relacionados aos órgãos. Então existem órgãos que nutrem outros órgãos, existem órgãos que debilitam outros órgãos. Então temos que saber qual devemos tratar, qual devemos sedar e qual devemos ativar. E assim chegamos nas camadas energéticas, sendo que a terapia energética instantânea irá tentar promover o reequilíbrio do corpo físico, independente das causas que tenham desequilibrado. Muitos pensam que a alimentação controlada, equilibrada, é tudo para o ser humano conseguir e manter a sua felicidade, mas não é verdade. A alimentação apenas ajuda a manter o equilíbrio do corpo físico. Mas como o ser humano é muito mais do que simplesmente o corpo físico, e que está constituído de outras tantas camadas que o envolvem, há necessidade também de se estudar as outras camadas e quais são os alimentos que as outras camadas, à semelhança do corpo físico, necessitam. Hoje em dia, incentiva-se muito aos exercícios físicos, também como que suficientes para que tenhamos o corpo perfeito e no sentido de se atingir a felicidade, a paz e a tranquilidade. Assim, as academias estão cada vez mais em moda, todos pensam que com uma boa alimentação e frequência de uma boa academia lhe garante a felicidade que sempre procura, mas na realidade esta apresentação tem como objetivo mostrar que existe muito mais do que somente alimentação e exercícios físicos, embora sejam importantes. Existem outros aspectos também, por exemplo, o que é que os adoçantes consumidos por pessoas que nem necessitam utilizar, não são diabéticos, que alteração no organismo pode estar acontecendo com a ingestão desses adoçantes existente em todos os lugares, inclusive refrigerantes. É importante saber também que devemos monitorar o nosso pH, para saber se o nosso corpo está ácido ou alcalino. Geralmente os problemas vêm quando estamos na faixa ácida, portanto devemos ser levemente alcalino. Se 7 é o neutro, de 7,35 a 7,45 é a faixa alcalina tida como ideal para o nosso corpo, para o nosso sangue. Aqui uma figura mostrando a pintura eletrostática, que também trabalha conceitos de cargas de atração magnética para que haja uma pintura muito mais resistente. Então, o conceito de energia existe em toda parte. Já se ouviu falar também em radicais livres. Radicais livres que atacam as células oxidando. Então tem que haver alguma coisa que protege as células dos radicais livres, que no caso seriam os antioxidantes. Os antioxidantes teriam a capacidade de evitar que um radical livre, na busca de seu equilíbrio, retire elétron de alguma célula, acabando oxidando-a, matando-a. Então, os antioxidantes oferecem um elétron ou elétrons para que os radicais livres acabem se normalizando, se neutralizando, tornando-se inertes, portanto inofensivos às células. Aqui está uma diferença da aparência de idade de pessoas mais oxidadas ou menos oxidadas, devido ao seu estilo de vida. O processo de envelhecimento é um processo natural da vida. Deve haver felicidade em todas as suas fases, né? Não há como negá-la, não há como evitá-la. Então é ideal que cheguemos à velhice com a felicidade natural e correspondente a ela.
Qualquer coisa no sentido contrário só gera infelicidade. Alguém já deve ter ouvido falar em íons negativos. São os íons saudáveis. Então, afeta o sangue, as células, nosso sistema imunológico e tudo mais. Então, é mais um aspecto da energia que está sendo aqui destacada para o tratamento energético a que nós propomos. Outro aspecto muito importante é a relação da coluna vertebral, que está relacionado a diversas partes dos nossos corpos, inclusive a diversos e todos os nossos órgãos internos. Então, quando alguma coisa não vai bem, devemos verificar o que não vai bem na coluna. Aqui é um gráfico da teoria dos irmãos Loftus, que apresenta a correlação entre diversas partes da coluna. É pouco conhecido, mas de extrema importância. Então, temos que saber o que é saúde, temos que fazer uma reflexão sobre ela. Não é só a ausência de doenças, é um equilíbrio psicossomatossocial. Temos que ter a saúde em todas as camadas energéticas do nosso corpo. Então, mais uma vez, vem o diagrama das camadas, para que saibamos tratar o corpo físico, porém, preservando as camadas que nutrem o corpo físico. Aí vem a grande pergunta, o que é que devo fazer? É uma reflexão importante para saber que medidas devemos tomar. Então, o alimento do corpo. Todos conhecem, agora precisamos saber o alimento do corpo espiritual, uma vez que esta camada mais externa, que abriga todos os demais corpos, é que passarão vitalidade aos corpos que estão envolvidos por ele, por este corpo espiritual. E tal qual devemos analisar quais são as possibilidades que causam desequilíbrio ao corpo, aos demais corpos. Então existe uma relação de pontos que foram abordados, né? E que num trabalho que eu apresentei como o vilão que você não enxerga, chamando a atenção sobre aspectos que nem sempre são tão perceptíveis, mas que merecem uma reflexão mais importante. Fala-se muito em qualidade de vida, mas antes disso temos que saber a definição, o que é qualidade de vida. Senão saímos a procurar em busca da qualidade de vida, sendo que vai se desgastar muito e quando se conseguir verificará que não é a qualidade de vida. Mas o que nos move? Os nossos paradigmas, são os nossos programas mentais, são as nossas convicções. Isso está no corpo mental. Então, a saúde do corpo mental é essencial. E para isso precisamos de um corpo espiritual em equilíbrio. Aqui estão as demonstrações. Os vídeos estarão acelerados para que possa apresentar uma quantidade maior de vídeos que possam interessar nesta apresentação.
Gente com dor de cabeça, alguém, eu proponho daqui a pouco como voluntário, venho aqui, vou propor o tratamento. Bom, pessoal, eu não tenho controle aqui para avançar. Então, eu pretendo aqui fazer o seguinte: o primeiro momento do nosso encontro será uma atividade participativa, né? Então, acho bom quando a gente vai em qualquer congresso, eu sou engenheiro e também sou terapeuta. E quando vou em qualquer um deles, eu fico muito contente quando volto para casa e passo a tentar fazer algo que fazia antes, de uma forma diferente, porque não sabia, eu não tinha visto, não tinha tido a ideia e nem uma sugestão de que fizesse diferente, né? Então, neste momento, eu venho propor modestamente o que costumo fazer dentro dos tratamentos cotidianos que faço, que obtenho muito resultado, de uma forma muito simples, que provavelmente muitos vão até achar sem graça, né? Não foi um acidente, algo assim muito grave recente. Quanto tempo dá essa dor de cabeça? Desde ontem. Mas isso durante a semana ocorre sempre, com muita frequência, como que é? Você não mora em São Paulo? Mora em São Paulo, porque talvez tenha estranhado o pernoite de ontem para hoje. Nessas condições você tem que ver. O pensamento, né, como se fosse assim, porque assim. Tem, se for botar o nome disso, tem B10, B20, os nomes da acupuntura, né? Eu não preciso. Para simplificar, que é o objetivo da vinda aqui, esses pessoas escolados sabem o nome de todos os pontos. Deixa assim, deixa bem calminho assim, ó, bem tranquilo, ó, bem novinho o pescoço, né? Escutou? Né? Pronto. Ó, gente, não precisa estar deitado em maca, nem nada. Ó, né, gente? Estava tudo preso. Aí alguém perguntou, não faz mal fazer isso? Eu falei, mal faz deixando eles com as vértebras fixadas. Que parte da cabeça, que nem vou perguntar se onde estava doendo, se diminuiu não, mas onde que era o local? Esqueci de aqui. Então, nessa situação, a gente tem aquele ponto que chamamos de fonte, né? Então, cuidado para não bater a fonte. Eu vou dar uma apertadinha aqui também, né? Aqui assim, um pouco aqui atrás também. Seria bom que fizesse um pouquinho, ela deve fazer uma caretinha e tal, não tem problema. Alguns segundos, soltando. Preciso ir. O seu incômodo de dor de cabeça, desde o momento que veio, aquela hora e agora, em porcentagem, não melhorou nada, está igualzinho, piorou, ou melhorou quantos por cento você acha? 90%. Qual a dor de cabeça? Não vou falar nada, porque eu não te falei aqui, tá? Se eu não pudesse fazer, ela já teria falado, não pode. Então, mesma coisa, para não perder tempo, virou, pode, por favor, obrigado. Um pouquinho dolorido, 2, 3 segundos, não faz mal a ninguém. Aqui também, né? Tem mais um pontinho, tudo bem. A sua dor é na frente, lateral, atrás, banda aqui em cima, mais ou menos aqui assim. Tá. Agora, deixando o pescoço soltinho. Para ficar soltinho, você não pode mexer com força. Se você estiver mexendo com força, porque ela não está solta, né? Ó, aqui está solto, não está precisando. Está bem, tem que ir. Vamos ver de lá de cá. Está bem. Agora o momento nessa região. Não tem a fixação que a nossa colega anterior teve. Né? Seu nome mesmo? Quantos anos? Bom, a suspeita que eu tinha que podia ser da cervical para a relação
causa e efeito, não detectei o suficiente assim na cervical, só se tinha sido sutil. Né? Só com o que eu fiz, permanecer igual, houve uma melhora, o que você sente? Parou a dor de cabeça. Quem mais que tem? Quem que é essa problema? Não, Mandinho, é só para... que você põe no alto, que acha que é melhor, durante a madrugada está muito alto, tira e puxa um pininho. Olha lá, então, eu perguntei para a outra, né? Era perguntar para ela se ela tinha posado, porque quando a gente muda de cama, colchão, essas coisas estranhas, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa, tá? Mas aqui, a demonstração aqui, se você... Tem um livrinho fininho que eu vi ali embaixo sobre tuinar, tem o nome desse movimento aqui, né? Escutar? Não precisa escutar, né? Mas escuta. Né? Você falou seu nome mesmo? Não. Como que é? Sandra. Você viu que houve aí desbloqueio, né? Pelo ruído a gente sentiu. Então, onde eu trabalho, continuo exercendo meu primeiro ofício, que é engenharia, então, sou engenheiro há 40 anos e terapeuta há mais de 20. Você falou aqui? Assim. Já é um depoimento atípico, não é muito comum, né? Pode ver que vocês que tratam, pouca gente vê esse tipo de reclamação. Você falou, não esqueci. Sandra. Não sei se houve uma melhor, eu sei que seu pescoço... Quantos por cento você acha que melhorou? Olha, gente, e o tratamento nós temos que dedicar pelo menos 40, 50 minutos numa sessão, não é assim 5 minutos de qualquer jeito, tá? Seu nome? Qual que é o incômodo? Aqui é assim, olha, isso aqui, na verdade, seria bom, um pouquinho diferente, tá? Então vamos fazer uma coisa, quer ver? Deite-se para cá, de barriga para baixo, bota o rosto sobre o papel, e para não cheirar poeirinha. Lá. Deixa bem relaxadinho. Isso. Não vou dar tranco, apenas um empurrão no sentido de conferir aqui a coluna. Então, assim, ó, 1, 2 e já. 1, 2 e já. 1, 2 e já. Umas 3 já mexeram. 1, 2 e já. Mais umas 2, tá? Olha o rosto para o outro lado. O rosto para o outro lado. Isso. Levanta um pouco a cabeça. Eu ponho papel para não cheirar poeira, uma pessoa põe as narinas para fora do papel. Dá licença. 1, 2 e já. 1, 2 e já. Mais umas 2, 1, 2 e... Mais uma. Levante-se. Descreva a sua condição de desconforto quando veio e agora como está em termos de porcentagem. Melhorou quantos por cento? Oi? Não, quantos por cento está melhor agora? 100%. Jogo futebol até hoje, tenho 65 anos, tá? E vou correr São Silvestre agora, maratona no dia 22, maratona de Pão de Açúcar. Então, gente, o nosso corpo está longe de ser velho como a gente pensa, né? O que mais? Como é seu nome? Terezinha. O que está ruim? Faz alongamento, a pessoa consciente, tem toda... Tá, e o que não está bem como você gostaria que fosse? Aham. Tem um mau jeito aí. Tá. E o pescoço, se você ficar com o corpo parado, olhando para lá o máximo que pode, virou até bem, podia ir mais. Vamos ver para lá, para cá parece que foi mais. Tem algum incômodo de eu virar o pescoço? Ela diz que a cervical não encontra restrição. Parece que está normal. Então, o que você vai fazer, até para ilustrar que existem outros procedimentos que são simples. Então, você vai fazer isso e colocar os dedos atrás do pescoço, né? Aí eu tenho um kit aqui muito feinho, para improvisar aqui rapidinho, que daqui a pouco eles vão dar aí o tempo que falta, né? Então, veja, estojinho de óculos, não tem nada dentro. Aí você pega um paninho aqui, para... deixar um pouquinho mais macio. Esse negócio aqui está perturbando, não está do meu tamanho. Não faz mal. Então, vou ficar aqui para os outros olharem. Eu vou apoiar isso aqui e puxar um pouquinho para cá, para ver se, ao contrário daquela,
Eu poderia fazer isso aqui de novo, tal, mas, gente, aqui o intuito é a demonstração da diversidade, não é repetir coisa, porque vocês querem ver o máximo possível das possibilidades de movimentos e manobras simples. O intuito é esse, tá? Nem sei se ela precisa disso, mas depois eu vou perguntar. Então, você falou, Terezinha, né? Cruza os dedos aqui, põe isso. Isso mesmo, né? Então, vou apoiar aqui. Estou mostrando de perfil. O brasileiro é muito malicioso, encoxadinha, né? Então, a gente apoia para facilitar onde o peito vai encostar aqui, né? Então, faço assim, olhou para cima, olha para cima, ela está com o tronco duro. Então, tem que ficar molinho, soltinho assim. Olha para cima, né? Só vou dar uma puxadinha aqui, tá? Olhou para cima, olhou, fez um barulhinho, não fez? Pode soltar. Não sei se teve um ajuste, que eu quero falar que há possibilidade de uma manobra, e houve ajuste, foi audível. Às vezes o ajuste não é audível. Teve um movimento, mas não fez. Mas agora teve. E com esse movimento que fez, nossa, o quê? Piorou? Tempo todo é preparo. O tempo começa quando eu falar 1, 2 e já, né? 1 segundo é assim, ó, 1, 2, 3, 1 segundo, 1, 2, 3, 2 segundos. Então é menos de 1/3 de segundo. Terezinha, obrigado. Alguém mais? Quem é? Como é o seu nome? O diretor tem que caprichar, hein, gente? Agora, se não der certo aqui, eu vou perder tudo que eu fiz. Tá, jamais aqui, vai. Pode levantar. Para o Newton. Que sensação tem entre antes e depois? Pode falar por favor. Ah, meu. Gente, dor de joelho. Alguém tem dor de joelho? Dor na perna, na lateral, quase como se fosse um ciático. Opa, obrigado. Quase como se fosse um ciático. Deixa eu pegar essa cadeira aqui. Pode soltar. Qual lado? Direito. Sente-se. O que é importante, em primeiro lugar, segurando aqui, deixa molinho, você tem que ver se o tornozelo não tem fixação, até que não. Eu vou apertar aqui, ela vai sentir um pouco de dor. Né? Aqui também. Voltou. Aqui também às vezes dói um pouco. E 4 pontos. Aqui, aqui e aqui. Teve alguém que falou, deixa a marca roxa. Esse tipo de estímulo pode deixar também. Mas não mata ninguém, como se alguém tivesse batido numa quina e vai ficar bem depois, tá? Agora, eu vou ter que fazer desse lado a simulação do que eu vou fazer lá. Segurando aqui o joelho, vou chegar com o polegar na lateral da coxa e pressionar uns 3 pontos aqui em linha reta. Mais ou menos assim, ó. Tá? Eu vou fazer ali. Agora vocês não vão enxergar porque eu estou aqui. Vai doer. Como é seu nome? Marianélia! E aqui em cima também. Caminha. Veja se a sua perna, embora esteja meio formigando na pontuação aí que eu peguei, tem alguma
Diferença? Ah. Agora, se vocês ficarem 20 ou 30 minutos ali, com muito mais pontos, depois eu vou projetar, tem algumas coisas aí. Na palestra passada eu mostrei os pontos, não sei se vocês ficaram com o PowerPoint que eu deixei aí, né? Mas é assim simples, gente, quase tudo. Seu nome? Que não está bem, Silvio? Loteria, não sei como fazer para ganhar. Hã? Qual? Consegue agachar? Pode se apoiar um pouco na mesa ali. Vê até onde você agacha que começa a doer, em que altura? Aí que começou a doer? Aí que começou a doer? Não dá mais, né? Bom, e como começou isso? Vai sentando lá e vai me falando rapidinho que daqui a pouco vai começar a contagem regressiva, né? Como é que foi que começou essa dor? Qual joelho que dói mais? Qual joelho que dói mais? Esquerdo, né? Olha, gente, eu não sei se eu vou conseguir, mas o joelho tem que estar bem. A gente tem que ser capaz, às vezes, de fazer algo assim, né? É? Eu vou jogar bola, eu falo para a molecada de 20, 30 anos fazer. Tem uns 2, 3 que fazem. Bom, é do lado de cá? Do lado de cá? Então. Mas naquela hora, você quer novamente repetir aqui, por exemplo, você vai abaixando. No momento que você sentir a dor, você para a gente tentar avaliar. Aí? Já sentiu? Tá, senta aí. Senta aí. Então, pode sentar. Fazendo devagarzinho em 50 minutos, você não precisa fazer a pessoa sentir tanto. Ou ele já está correndo, peraí. Vou tentar agachar ali. Mordida de abelha passa logo, não faz mal nenhum. Arde pra caramba, você fica com raiva igual um beliscão, mas passa. Né? Olha, já bateu aqui no banco, aquela hora nem batia. Baixou um pouco mais para sentir a dor, não foi? Então, gente, disjuntor. Tem que saber qual disjuntor você tem que ligar e qual que você tem que desligar. Gente, a proposta aqui foi, na simplicidade da apresentação, demonstrar que não é mágica. Se alguém quiser vir aqui, pode vir. Qual é o seu problema? Aqui em cima. Tem algum voluntário que quer fazer uma aplicação sob minha orientação aqui? Algum voluntário? Deixa. Mudou alguma coisa aí em você? É? Um pouquinho foi para pior ou para melhor? Piorou ou melhorou? Melhorou um pouco. Então, veja, ela nunca fez pelo que imaginei, né? Que eu falei que alguém quer tentar fazer. Então, a prática, colocar uma colher de sopa na boca, a gente errou muito, gente. Hoje você faz com a facilidade, né? É a repetição. Andar parece fácil. Nenenzinho cai muito até aprender a andar. Bicicleta, para quem sabe, é fácil. Quem nunca fez é uma coisa muito difícil. Tudo é assim. Então, a hora que você fez uma vez, se tinha que fazer 100 vezes, falta 99 para você ficar boa. Cabe a você determinar se vai fazer isso até o final do mês ou dentro de 5 anos. Um exemplo, né?
Pode levantar. Não teve muito, tá bom. Ajuste assim audível, né? Mas é possível que aquilo, o desconforto que causava, pode ser que diminuiu bastante, mas quem vai dizer é ela. Mas ainda está ruim? Quantos por cento você acha que está da normalidade? Então está 100%. Então, gente, nesse pouco tempo, que é quase o tempo de tratar uma pessoa, 5, 6, né? Você, o que é? Pode? Equilíbrio de energia, não existe exame de imagem que mostra, né? Então, melhorou quantos por cento desde que você chegou aqui? Agora, 60%, tá bom, pouco que fizemos, né? Então agora eu vou pedir, obrigado gente, que continue a projeção para poder encerrar dentro da programação. Tem várias técnicas, você viu que eu apliquei algumas, né? E eu tenho um conjunto delas, acabei botando meu nome como meu método de preferência, que muda com o tempo, tá? E aí tem várias técnicas, que são as camadas, e nós somos o miolo. Mas o que está ruim no miolo veio de fora para dentro, tem que estar conectado para baixo, para cima, energia telúrica, energia cósmica, pontos de tratamento, né? Está lá, tá vendo? Vamos outra, para terminar? A coluna, em suas regiões, tudo relacionado aos órgãos. A pessoa está com problema no órgão, vai na parte da coluna correlata e vai lá e arruma, conserta, né? Tudo bem? A auriculoterapia, olha lá, o que fizemos aqui mais ou menos. Gente, obrigado. A terapia energética instantânea pode ser aplicada em qualquer ambiente. É segura, rápida, sem complicação e com resultados quase que imediatos. Já atendi em supermercados, lojas, escritórios, trens de metrô, shoppings, dentro de carro, em festas, encontros familiares, clubes, viagens e tantos outros lugares. Em salas de reunião, preciso apenas de uma folha formato A4 para proteger o rosto de quem vou alinhar a coluna vertebral e nada mais. Gasto menos de 3 minutos. E pronto. Para a cervical, preciso de 2 minutos. Os resultados são imediatos aos procedimentos. Para a manobra da cervical, pode ser na posição de pé como sentado. Tratamento de joelho, ciático e problema nos pés, em geral na posição sentado, com melhoras consideráveis em apenas 5 minutos. A primeira vez que li o livro Richard Gordon, Toque Quântico, fiquei impressionado com as narrativas dos tratamentos que ele realizava. Hoje, através da terapia energética instantânea, qualquer um pode fazer, e se pode aprender em tão pouco tempo. Digo que trato quase 90% dos incômodos corriqueiros, pois aprendi a corrigir os distúrbios da coluna vertebral, e este fato garante esta porcentagem.